Outliers no ar, pessoal! Esse é o episódio 101 do seu podcast preferido sobre fundos de investimento para você que investe, quer investir ou quer entender muito mais sobre os diferentes gestores, fundos, estratégias, sobre o que rola na indústria, então, de gestão de recursos. Hoje aqui comigo eu tenho uma convidada, na verdade não é nem uma convidada, né? Porque ela está ao meu lado, então ela vai ser uma anfitriã também aqui do podcast, mas eu substituí o nosso Guilherme Anversa por uma companhia muito melhor, vinda lá da Ilha da Magia, que na verdade ela nem é da Ilha da Magia, ela vem da Bahia, lá do interior da Bahia. Ela é minha querida Clara Sodré. Tudo bem, Clarinha? Tudo bem, Sgavi? Muito boa noite, pessoal. Queria deixar um abraço para quem acompanha nossos conteúdos sobre fundos de investimentos no portal de conteúdos. Hoje, um prazer estar aqui desse lado da bancada, acompanhando de pertinho aqui o Outliers. E vamos falar sobre uma gestora e uma classe que pode proporcionar boas oportunidades para os investidores. Bora falar de alternativos? É isso, falar de alternativos. A gente tem falado até algumas vezes, né? Inclusive, a gente está com uma visão ali no time de alocação em fundos, uma visão construtiva para investimentos alternativos de uma forma geral. E talvez os nossos convidados aqui vão corroborar ou não um pouco da nossa tese, né? Principalmente para esses investimentos alternativos mais ilíquidos. Então, aqui com a gente hoje, a gente tem o Carlos Eduardo Martins, que é co-head de gestão na área de Private Equity da Vinci Partners. Tudo bem, Cadu? Tudo bem. Tudo jóia. Obrigado. Bem-vindo. E o Gabriel, olá, hein, Gabriel? Vamos lá. Gabriel Felsenschwab. Certinho. Certinho? Também co-head, então, de gestão, lá na área de Private Equity, né, da Vinci. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Obrigado por nos receber. Que isso, obrigado a vocês. Vai ser um papo de alto nível, mas eu quero que a gente tente fazer isso como eu tenho dito, né? O Outliers tem aí a pretensão de ser aquelas reuniões de diligência, sabe? De alocador, que é chata, né? Que o pessoal costuma fazer pergunta muito técnica, se estender, só que de uma forma mais leve, portas abertas, microfone aberto, pra gente tentar extrair o que tem de melhor numa indústria que não é tão simples, né? A indústria de alternativos, acho que principalmente para o investidor, para o assessor, de uma forma geral, tem suas nuances, suas diferenças, né, das diferentes estratégias, enfim. Mas eu vou começar falando de vocês. A gente fala tanto, né, que o business de gestão de recursos é feito de pessoas, e ali no nosso warm-up a gente estava falando um pouco, né, eu falando um pouco das minhas decepções carreirísticas, mas eu queria saber um pouco de vocês, assim. Então, sei lá, Gabriel, pode começar. Eu queria saber... Você planejou chegar onde você está? Como é que você chegou onde você está? E o que você acredita que é importante para fazer o que você faz, né? Para as pessoas talvez que querem fazer, ou até para identificarem quais são aí as características para gerir fundos de private equity, né? Para estar perto de negócios como você está. Vamos lá. Eu planejei médio. Eu sou engenheiro metalúrgico, mas nunca metalurgiquei, né? Sempre fui para a área de negócio, porque na faculdade eu já comecei a empreender, montei uma empresa com os amigos. E nessa de montar a empresa, a gente tentou... Era a época da bolha da internet, né? Então a gente queria ficar rico fácil. E não deu certo, obviamente. Mas um dos fundos que a gente tinha batido disse que não tinha gostado do nosso negócio, mas tinha gostado de mim, e fui lá trabalhar já no fundo de investimento, que era mais voltado para Venture Capital. Na época, né, era muita moda. Também aquele fundo deu super errado, mas para mim foi um excelente aprendizado. Depois eu segui uma trajetória um pouco mais tradicional. Fui para a McKinsey, empresa de consultoria, passei um tempo numa empresa de telecom também, fui fazer MBA, eu estudei em Harvard, e no MBA eu tive a oportunidade de trabalhar com Private Equity. Eu fiz meu estágio de verão na GP Investimentos. E na GP eu tive a oportunidade de conhecer o Gilberto, o Alessandro, né, que eram os líderes da Pactual Capital Partners, né, a predecessora do que é hoje a Vinci. Gilberto é nosso chairman, o Alessandro nosso CEO, e na época eles me convidaram para trabalhar lá, e em 2007, quando eu terminei o meu curso, já entrei na PCP, na Pactual Capital Partners, e nunca mais saí, né? Tô com o pessoal desde então, montamos a Vinci, e foi. Então, essa trajetória de como que eu fui parar em Private Equity, eu acho que desde cedo eu queria estar perto da tomada de decisão. Então, eu sempre procurei trabalhar em lugares menores do que lugares muito grandes, onde eu ia estar longe da tomada de decisão. E eu tive a oportunidade de entender, tanto na empresa de consultoria quanto na empresa de telecom, como que
o acionista pelo conselho, né, não só a gestão agregar valor, mas como também as decisões de alocação de capital, como que você tomar a decisão para uma fusão, né, uma aquisição, um investimento, isso podia criar um valor muito grande. E naquela época também eu comecei a ler, né, sobre Private Equity e tal, e foi daí que eu acabei guiando minha carreira para isso, um pouquinho antes do MBA. Né? Então, meu MBA já foi buscando isso. Então, foi médio planejado. Você esteve perto ali de Sim. investimento, de negócios, né? Sim. Propriamente dito, né? Eu acho que esse é uma expertise importante, né, para fazer o que você faz, não é isso? É muito menos Faria Lima, Leblon e muito mais... A nossa vida é empreender em série. Então, assim, a gente tá sempre perto dos times, a gente já botou a mão na massa, tanto eu quanto o Cadu, já tivemos na linha de frente lá atrás, mas, assim, a gente fala que é mercado financeiro, mas é muito mais empresarial do que financeiro. É um pouco dos dois, tá? Uma atividade empresarial, mas com alto conteúdo, com todo o conteúdo de mercado financeiro também, né? Você tem que ter os dois. E ainda ser advogado, e ainda ser psicólogo. Realmente, é um dia a dia super, super atribulado, super, assim, eu adoro. Realmente tem uma paixão enorme pelo que eu faço, porque é muito completo. Você acaba, assim, é problema o dia inteiro para resolver, mas são problemas muito diferentes. Né? Você está de manhã falando com um banco sobre uma emissão de uma dívida numa empresa, à tarde você está sentando com um executivo que está querendo repensar a vida, então você tem que atuar lá como psicólogo e ajudar a reverter as coisas, e depois você está lendo contrato, você vira advogado, então, assim, realmente E a gente ainda brinca de fazer podcast de vez em quando também. Boa. Cadu, e aí, você? Então, foi linear a trajetória? Zero linear. Eu vou um pouquinho antes para explicar um pouquinho minha trajetória. E comigo, eu tive algumas decisões na minha vida profissional, muito escolhendo aquilo que eu não gostaria de fazer. Isso foi muito importante. Eu acho que às vezes é mais importante você tomar a decisão sabendo aquilo que você não quer fazer, para ir você afunilando e descobrir de fato o que você quer fazer, principalmente no momento onde você não sabe. Então, adiantando um pouco a fita, eu cheguei em um momento na minha carreira, né, eu estudei na FRJ também, assim como o Gabriel, só que eu me formei em economia. E aí o meu passo atrás é o seguinte: eu acabei indo para economia porque eu descobri o que eu não queria fazer, né? Então, eu desde muito novo, criança, eu adorava cachorro e, enfim, lia muito sobre o assunto, queria ser veterinário, era o meu sonho. E aí um belo dia, já no terceiro ano para fazer o vestibular, no começo do ano a faculdade promoveu uma visita para a Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro, a melhor faculdade na época para se fazer o curso veterinário. Eu fui até lá e eu descobri, fazendo essa visita, que eu só gostava do meu cachorro. Então foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira e, por outro lado, a pior, porque eu estava prestes a fazer o vestibular sem saber o que eu ia fazer. Então, eliminando aquilo que eu não gostava, eu fui, né, obviamente, indo para onde eu tinha mais afinidade, matemática, história, geografia, por aí. Falei, acho que economia eu vou bem, né? E aí decidi, fui parar na FRJ. E ali na FRJ eu acabei tendo a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo, fazer o final da graduação na Universidade de Bolonha. Isso, eu já tinha uma cabeça já mais voltada para o mercado financeiro no final da faculdade. Então, quando eu estive lá, todas as matérias que eu fiz foram ligadas a mercado em geral. E quando voltei, eu já voltei para fazer um estágio focado, né, buscando uma posição no mercado. Até então não tinha feito nada. E aí vem um outro ponto importante que influenciou muito a minha decisão de vir para o Private Equity um pouco mais à frente. E eu não tinha feito estágio, já estava bem no final da faculdade, porque eu sempre trabalhei, desde que eu fui para a faculdade, na empresa do meu pai. Meu pai é empreendedor, comerciante, eu vim de uma família de classe média, e desde muito novo, nas férias, ele me levava para trabalhar junto com ele. E isso, naturalmente, quando eu fui para a faculdade, eu comecei a trabalhar, então não tive a oportunidade de fazer o estágio. Aí quando eu voltei de Bolonha, eu falei, não, se eu quero trabalhar no mercado financeiro, eu quero seguir o meu caminho, e aí fui. Consegui um estágio para começar a trabalhar com Equity Research, no que hoje é Brookfield, e depois migrei para o outro lado, trabalhei por alguns anos, depois migrei para o Modal para fazer buy-side. Foi uma passagem muito bacana, mas acabou sendo curta, porque eu recebi um convite para vir aqui para São Paulo,
para trabalhar no Credit Suisse, na área de Equity Research novamente. Foi uma época muito legal, tive a oportunidade de participar ali naquele boom de IPOs entre 2006 e 2007, né, de uma safra muito grande e pegar ali os setores que ainda não estavam na bolsa, então acabei participando de muita coisa. Só que eu vi, olhando para frente, que, Equity Research legal, me deu uma base muito importante, mas eu não me via fazendo isso 5, 10, 20 anos. Então eu comecei a pensar qual seria a alternativa. Aí, de novo, eu comecei a olhar para aquilo que eu não queria fazer e para chegar na conclusão do que eu queria fazer. E eu senti um pouco de falta dessa economia real, né, do fato de estar ali perto das pessoas, etc. Na época que eu trabalhei com meu pai, cheguei a comandar uma pequena equipe de 10, 12 pessoas, e eu senti um pouco de falta disso, né, dentro da atividade que eu tinha, né, de Equity Research. E aí, na época, eu tinha conhecido um ex-sócio do Pactual, que trabalhava na PCP. A gente falava bastante sobre o mercado, alguns setores que eu cobria. Ele tinha até me recomendado para ir fazer entrevista numa gestora, né, de buy-side equities. E um belo dia ele me liga, olha, apareceu uma oportunidade aí aqui na PCP, você não quer vir falar, private equity e tudo mais? Eu falei, tá bom, não sei se é o meu caminho, mas eu gosto de estar perto da economia real. E aí, enfim, conheci o Alessandro, conheci o Gilberto, conheci uma turma muito legal e começamos a história depois da 20 e estamos aí até hoje. Você já fez algum deal na área pet? Na área pet, não. Tentei. Tentamos bastante. O Cadu entrou aqui para falar da 20, e eu acho que bora começar a entender um pouquinho mais da gestora, né? Gestora, ou como vocês também intitulam, uma plataforma de investimentos alternativos que ela é relevante no mercado brasileiro, mais de 60 bilhões sobre gestão, ela tem capital aberto na Nasdaq, e com a atuação de vocês dentro dos fundos líquidos, tem dentro das estratégias de ações, multimercados, renda fixa e também, principalmente, a atuação no mercado mais ilíquidos, com mandatos em infraestrutura, imobiliário, private equity. Até nesse sentido, quais são as vantagens de ter uma gestora com capital aberto e quais são as sinergias que vocês entendem, que vocês enxergam em ter essa plataforma multi-estratégia com vários mandatos diferentes dentro da gestora? Não, acho que é uma ótima pergunta. A 20, quando a gente começou, né, lá atrás, em 2009, a gente começou com um negócio de private equity, né, que a gente trouxe, né, da PCP, mais a área, né, de líquidos, basicamente um multimercado, um hedge fund, administrava a liquidez e capital próprio. Ao longo do tempo, a gente foi trazendo dinheiro de terceiros, né, e crescendo o negócio e desenvolvendo outras áreas de atuação. Daí veio parte, né, imobiliária, infraestrutura, crédito, né, e todos os negócios que a gente tem também na parte líquida, né, de renda variável, né, equities, e a área de soluções de investimento, uma pequena parte de M&A, onde a gente tem uma relevância grande dentro de um setor específico. E essa força de ser uma plataforma que hoje tem 10, 11 negócios diferentes, espalhados por diferentes setores, né, da economia, né, como a gente está falando, né, de uma empresa de 250 pessoas que estão circulando, né, com vários empresários, empreendedores, grandes companhias no Brasil, dá um acesso e fluxo de informação, geração de oportunidades, né, muito grande. Então, uma das coisas que, né, a gente tem como um pouco de histórico na nossa estratégia de private equity é 2/3 de todos os investimentos que a gente fez até hoje, eles foram originados proprietariamente. Então, isso, né, alguns deles vieram, seja desse canal, né, do fato da gente ter toda essa conexão no mercado brasileiro e o nosso cartão abre abre portas também fora do Brasil, sem dúvida nenhuma, né, e o fato da gente, né, ser ativo buscando aqueles setores que a gente, né, gostaria de ter alocação. Então, tem uma grande vantagem essa atuação, né? Além de ter todo o suporte de back-office, inteligência, né? Então, a gente tem um time de research que está, obviamente, olhando, né, diversos setores e dentro, né, da possibilidade de ter essa inteligência, área macro, dando inputs, né, para a gente tomar... O mesmo research que alimenta os líquidos dos ilíquidos, como é que vocês estão organizados e quantas pessoas são
mais ou menos ali? Na área de Private Equity, a gente tem hoje mais ou menos 30 profissionais de investimento dedicados totalmente ou parcialmente à atividade, tá? Um pouquinho mais do que isso. Hoje a gente faz o nosso research interno para tomar a decisão, né, de alocação, quais são os setores, né? Primeiro, quais são os grandes, a gente olha muito do macro para o micro, para entender um pouco as tendências que vão impactar, né, diferentes setores, e são tendências normalmente que a gente busca, que são seculares, né, vão durar 10, 20 anos. A gente vai comprar, vai se beneficiar dessa tendência ao longo da nossa vida dentro, né, do investimento, e na hora que a gente sair, provavelmente quem comprar também vai estar se beneficiando. Então a gente busca realmente olhar essas tendências de longo prazo e daí entender quais são os setores que vão se beneficiar dessa tendência, e depois que a gente entende os setores, entender um pouquinho também, né, quais são as empresas que vão ser as vencedoras dentro desse jogo, né? Quem tem vantagem competitiva e ir atrás dessas oportunidades para gerar as oportunidades de investimentos proprietários. Então, fazer parte, né, da Vinci, que está atuando em diversos mercados, é um ponto que facilita muito, né, e ajuda muito a nossa vida na hora de originar e abrir portas. Outra coisa que facilita muito é na retenção e atração de talentos, né, e também para as empresas do portfólio, né. A gente acaba transferindo o nosso DNA, entre aspas, né, da gestora para dentro das companhias, não só no modelo de gestão, mas a gente acaba abrindo para a maior parte delas a possibilidade de ter acesso a um determinado nível de profissional que elas sozinhas elas não conseguiriam ter, né? E isso se provou ao longo do tempo, né? A gente tem aí hoje, né, mais de 30 executivos que já trabalham com a gente na segunda, na terceira, na quarta empresa de portfólio, né? A gente brinca que eles mudam de emprego sem mudar de chefe, né? Eles vão trocando de companhia. Isso possibilita a gente colocar gente muito boa, né? No final do dia, né, tudo isso que o Gabriel comentou que a gente tem que fazer, né? A gente aqui, no final do dia, trabalha fazer as pessoas, né? Influenciar as pessoas. Para mim, esse é o maior desafio do nosso trabalho de Private Equity. A gente não faz nada sozinho. A gente tem 12 empresas no portfólio, a gente tem 12 CEOs, diversos diretores, tem conselhos por trás, né? As empresas vão ficando, né, mais qualificadas ao longo do tempo. Então, nosso trabalho é sempre influenciar as pessoas para a gente conseguir, no final do dia, tirar aquela nossa ideia, aquele business plan que a gente construiu junto, seja com um empreendedor ou com um time de gestão, para ele ser executado ao longo do tempo, sabendo influenciar das formas corretas. Parece muito fácil, o problema é o dia a dia e o detalhe, né? Cadu, até nessa linha, entrando um pouco agora para o mercado de Private Equity e para o mercado de Venture Capital aqui no Brasil, segundo alguns dados da BVCap, falando da atuação do Private Equity no Brasil, eles apresentam o MOIC, ou seja, quantas vezes o investimento multiplicou o capital investido. E esse MOIC que eles apresentam para a indústria brasileira é bem competitivo a nível global. Em reais, a média pode chegar a 6 vezes o dinheiro e em dólares, a média fica em 3 vezes o dinheiro. Inclusive, o relatório ele traz um destaque para os fundos brasileiros que ficaram no primeiro quartil, em termos de resultados, trazendo uma compatibilidade com o primeiro quartil dos resultados globais. Então, o que acho que é bacana para compartilhar um pouco aqui para quem está acompanhando esse episódio, o estágio atual da indústria de Private Equity e Venture Capital aqui no Brasil e o que vocês enxergam de perspectivas de avanços daqui para frente. Sei lá, se o Gabriel quiser pegar dessa vez. Posso pegar. E fique à vontade aí para se complementar aí também. Eu acho que a indústria brasileira está vivendo um momento diferente, tá? O Brasil é um mercado muito cíclico, né? É um mercado volátil e nem todos os gestores se prepararam ou surfaram o Brasil direito, tá? Então, sim, você tem histórias ótimas, né? Assim, a gente tem orgulho de ter um track record muito bom, né? A gente entregou ao longo desses quase 20 anos que a gente está fazendo Private Equity 46% de retorno líquido para o cotista, tá? Assim, é um retorno muito bom em níveis globais, né? Realmente é primeiro quartil. De primeiro quartil, né? Primeiro quartil global. No capital que a gente já devolveu, né? A gente já devolveu mais dinheiro que a gente investiu, né? A gente investiu mais de 6 bi de reais, já devolveu mais de 7. A primeira safra foi de quando? A primeira safra foi 2004.
2004. Tá. Então, no capital que a gente já devolveu, a gente devolveu mais de 4 vezes o MOIC, como você estava mencionando. Então, assim, e a gente surfou altos e baixos do Brasil, né? Surfou o Cristo Redentor decolando e fases nem tão boas. E o Brasil sofre muito também com a volatilidade cambial. Então, muitos investidores, né, a principal fonte de capital que a gente tem ainda é institucional estrangeiro. Tá? Responde aí por bem mais da maioria do nosso capital, estou falando de 60%, quase 70% do capital que vem de institucional global. Então, são alocadores globais que podem investir no mundo inteiro, escolhem ter exposição no Brasil com a gente, ou também com a gente, e com outros, potencialmente com outros gestores. Agora, essa exposição ao Brasil não é fácil. Tá? Hoje, a gente tem no Brasil 3 vezes menos capital disponível para investir em Pravex do que tinha 10 anos atrás. Então, na época que o Cristo Redentor estava decolando, a atratividade para o capital no Brasil era muito maior. E muita gente de nome global montou o escritório aqui em São Paulo e acabou fechando e saiu. Então, ou fundos que captaram e depois não captaram mais. E locais também, né? Locais também. Deixaram de operar na indústria nos últimos 10 anos. Então, a gente teve... Você tem pouco gestor que consegue, de forma recorrente, acessar capital em diferentes safras de investimento. Realmente não é um mercado fácil. Tá? Você tem gente que faz um excelente trabalho, mas não é um mercado fácil. Então, a gente hoje vive um momento que, para nós, é muito interessante, porque você tem uma economia que continua gigante, um mercado doméstico gigante, uma penetração muito baixa desse capital, e já era baixa 10 anos atrás, ficou mais baixa com o passar do tempo. Você tem uma classe empresarial cada vez mais madura, né, pessoas que entendem o valor de ter um sócio, que entendem o que é compartilhar decisão, compartilhar risco, o que você pode fazer com mais capital, com mais acesso a gente, a processo. Então, ou seja, agora, obviamente que isso tem um outro lado, né? Você ser sócio, você tem que compartilhar, você tem que ceder. Então, você tem uma classe empresarial que já está mais madura nessa direção, entende o valor do nosso trabalho que a gente pode agregar. E nesse cenário de menos capital, é um pouco o que o Cadu comentou. A gente origina muita oportunidade exclusiva, onde realmente a gente está negociando com o empreendedor e ele pode sempre tomar a decisão de não fazer negócio, mas não tem aquela pressão de preço. A gente consegue realmente ter uma conversa mais profunda sobre o tipo de sociedade que a gente vai construir, os direitos de cada um, as expectativas, as fronteiras que a gente não vai cruzar, onde a gente quer chegar, e construir uma sociedade juntos, né? E todo mundo ganhar dinheiro juntos, construindo valor, consolidando o mercado, fazendo a empresa crescer e multiplicando o tamanho da empresa, como a gente fez em N ocasiões. Então, assim, é um mercado complexo, voltando para a tua pergunta, mercado complexo, subpenetrado e que está com escassez de capital. Então, assim, eu acho que para bons gestores, a oportunidade está muito boa de fazer excelentes sociedades com ótimos empreendedores e seguir crescendo. Se eu puder complementar, acho que o momento de mercado, não só pelo lado, né, do passivo, quando você olha o montante de capital a ser investido, gestores, etc., mas você também tem uma falta de liquidez no mercado em geral muito grande, né? Então, seja no mercado de crédito, seja no mercado de capitais fechado, né, tudo que aconteceu nesse primeiro trimestre, eu acho que coloca uma oportunidade bem interessante de alocação de capital nessa safra, assim. Acho que a safra ano passado, esse ano, próximo ano, vão ser safras de oportunidades bem interessantes dentro da indústria, quem conseguir alocar capital. A gente discute muito internamente que o cenário que a gente está vivendo, né, que é esse cenário de escassez de capital, tanto equity quanto crédito, como o Cadu mencionou, esse cenário de incerteza global, é um mercado mais complexo do mundo, né? Assim, a gente está vivendo um mundo não está simples, né? Geopolítico, etc. Lembra muito o que a gente viveu no nosso fundo 1, né? Então, se você pensar o investimento que a gente fez na Equatorial Energia, que foi nosso melhor investimento, a gente multiplicou o capital por 20 vezes, foi num período, né, foi 2004, foi um período de altíssima incerteza, e a gente pegou ali uma empresa no Maranhão, né, teve que trocar toda a equipe de gestão,
Foi um turnaround completo de gestão. Em 2 anos, a companhia já estava pronta para IPO. E a gente cresceu tremendamente lá. Desses 20 vezes de retorno de capital, a maior parte do retorno é explicado por melhoria operacional. A companhia cresceu muito. Foi muito mais melhoria de fundamento, que, aliás, é o grosso que a gente faz. Né? Na verdade, 90% do nosso histórico é explicado por melhoria de lucro das companhias e não por comprar caro e comprar barato e vender caro, né? A fórmula mágica do investimento. E por que a gente tenta, né, olhar dessa forma? O preço de entrada é muito importante, né, para você ter a proteção e poder ter, né, uma margem de segurança quando as coisas também não vêm a nosso favor. Pela volatilidade do Brasil, né? Brasil é volátil, sempre foi, vai continuar sendo. E quando você tem capacidade de gerar, e é o nosso foco, valor operacional, né, colocando o time de gestão alinhado, selecionando muito bem a alocação de capital dentro das empresas, para onde vai o dinheiro que a gente investiu nas empresas, né? Cada real, qual o retorno, qual o payback, conseguindo controlar muito bem as decisões, as estratégias de crescimento, né? Onde que a gente vai crescer organicamente, que regiões, né, pensando numa empresa de varejo, onde que ela vai atuar, M&A, né, por que comprar aqui nessa região, por que não entrar numa determinada região, né, e pensar muito na saída. Então, essa geração de valor operacional que explica, como o Gabriel colocou, mais de 90% do nosso retorno, e assim a gente consegue ter o resultado que a gente teve nesses últimos quase 20 anos, a despeito do mercado no Brasil, né, tanto do ponto de vista macroeconômico e ciclo, olhando para a Bolsa, a gente ter balançado bastante. Os ciclos aqui tendem a ser mais curtos, né, do que das economias desenvolvidas, né? Então você toda hora tem algum tipo de choque, algum problema, sei lá, 2, 3 anos talvez seja a média, né? Deve ser bem mais difícil navegar num cenário desse no negócio de vocês, né? Mas abre muita oportunidade, né? Abre muita oportunidade, por isso é muito importante você entrar no preço correto e focar na geração operacional, que é o que você controla. O mercado você não controla. Então, se você gerou muito valor e, eventualmente, o mercado está vindo contra você do ponto de vista de múltiplo, ou você não conseguiu ter uma expansão de múltiplo, ainda assim a gente consegue gerar o retorno que a gente busca, né, para os nossos investidores. No fim do dia, a qualidade do ativo fala mais alto. Então, é um trabalho de fundamento, de criar boas empresas, líderes dos seus segmentos e trabalhar... E se der para comprar barato, melhor ainda. Lógico, mas é que comprar barato parece que a gente fica fazendo barganha. Claro. Não é, assim, a nossa proposta para empreendedores, por exemplo, é de construção. É de levar a companhia para um outro patamar, impulsionar o crescimento dela. Vou te dar o exemplo do que a gente fez em fibra ótica. Tá? Ali, a gente, como o Cadu falou, né, a gente primeiro sempre começa com temas setoriais. Né? Então, a gente via ali, lá para 2016, 2017, o aumento de consumo de dados de forma muito grande. Né? Dados de internet. Né? Era Netflix, comércio eletrônico, e a gente queria estar exposto a isso. Estudamos, rodamos o Brasil e vimos que no interior do Brasil você tinha milhares de empresas oferecendo um produto, né, de fibra ótica residencial muito melhor do que você tinha em São Paulo, no Rio, em Brasília. E a gente foi começar a entender esse fenômeno, que eram realmente milhares de companhias cobrindo municípios muito próximos do consumidor, e a gente achou que esse setor, que é tão capital intensivo, não podia ser tão fragmentado. E a gente quis ser protagonista dessa consolidação. Achamos 8 companhias no interior de Minas Gerais, tá? Eram 39 municípios que essas 8 companhias cobriam. Fizemos negócio com eles. Eram empresários que já se conheciam, eles não tinham capital para se juntar, não tinha como um comprar o outro, e eles também não tinha um que era muito maior do que o outro a ponto de ser a plataforma. Precisavam de ajuda. Com esses 8, a gente se alinhou em termos de valores, né, de visão de negócio, né, como eu mencionei antes. Achamos um time de gestão, liderado por um executivo de 20 anos de telecom, que queria fazer essa mudança para um lado mais empreendedor. Né? Ele tinha tido uma carreira brilhante em várias empresas de telecom, mas queria agora ter a realização pessoal e patrimonial de ser dono de um negócio. Com ele trouxemos um time que foi uma mescla, né, como o Cadu falou, de gente que já tinha trabalhado conosco em outras histórias, com outras pessoas com bagagem de telecom também, e aceleramos, mantivemos
esses empreendedores originais como os nossos sócios minoritários, mas eles saíram do dia a dia, até porque eles já estavam em outra fase de vida já. Montamos o time, montamos a marca da empresa que hoje é a Vero e crescemos. Desses 39 municípios e 120 mil assinantes e 54 milhões de resultado, a companhia ano passado já estava em 200 municípios, quase 800 mil assinantes, a gente bateu essa marca tem 3 semanas, e 360 milhões de resultado. Foi um crescimento absurdo, com um ganho de qualidade. Então, assim, é ir bem, fazendo bem, né? Continuando perto do cliente, vendendo um bom produto, com das melhores taxas de abandono da indústria. A pessoa adora realmente o produto, crescendo e mantendo a turma com a gente, né? Hoje, eles continuam, né, nossos fãs, espero que assistam aqui o podcast, alguns deles adoram investimento, estão sempre pedindo dica e conversa sobre investimento, eu tenho certeza que eles vão ouvir. E estão sempre com a gente, apoiando esse negócio. Então, você pensa que o maior deles tinha 45 mil usuários na sua cidade. Ele era, né, o grande dono desse provedor de 45 mil. Ele hoje é um acionista relevante de uma companhia com 800 mil assinantes. Então, assim, é outro patamar, junto, né? A gente construiu isso junto. Acho que esse é o tipo de negócio que a gente gosta de fazer, é a forma que a gente se coloca com os empreendedores. Gabriel, você trouxe alguns termos que que difere da gestão tradicional dos produtos líquidos. Colocar o time de gestão à disposição, trazer melhoria operacional. Como é feito na prática essa gestão? Porque quando você coloca um time de gestão é justamente para trazer esse controle, procurar pessoas experientes, no caso, entrar com capital e entrar também com a inteligência de negócio, como é que funciona? Sim. A gente sabe o que a gente sabe e o que a gente não sabe, e no que a gente não sabe a gente se complementa, né? Então, em toda empresa, a gente é generalista, a gente investe em vários setores, né? Hambúrguer, pizza, telecom, navegação, seguros, cosméticos, né? A gente faz um pouco de tudo. Agora, em todos eles, a gente sempre complementa ou cria novos times de gestão, tá? Em todos eles, a gente trabalha no alinhamento de interesse de curto, médio e longo prazo, na construção de valor do negócio. Então, tanto a remuneração de curto prazo, com metas objetivas e aliadas às métricas do negócio, quanto no alinhamento na geração de valor de longo prazo, que vai vir com o evento de liquidez, que vai ser, né, planos de transformar todo mundo em sócio, né? A gente tem uma das nossas empresas, por exemplo, que é o AGE, nosso banco. A gente tem lá, hoje, mais de 10% dos funcionários são sócios do banco de alguma forma. Então, a gente promove essa cultura de forma pesada. Tá? Então, selecionar as melhores pessoas, alinhá-las aos objetivos de negócio, como o Cadu falou, apoiar as decisões de alocação de capital, aonde gastar dinheiro e tempo e recurso, né, de forma focada. A gente sempre bate muito foco nos nossos times, porque sempre dá vontade de fazer tudo. Só que para dar retorno, você precisa focar nas 3, 5 coisas que vão mudar o negócio. Com isso, a gente apoia as empresas também em levantar capital, com dívida, com equity. Estrutura de capital, né? A gente sempre trabalha bastante. Outro tema importante, modelo de gestão. Então, né, depois de investir em várias companhias, a gente acabou desenvolvendo um modelo de gestão próprio nosso. Mas a gente sempre faz de uma forma, obviamente, como o Gabriel colocou, a gente é agnóstico setorialmente. É óbvio, tem os setores que a gente tem preferência por toda essa análise macro que eu comentei, mas no final a gente tenta implementar esse mesmo modelo de gestão, respeitando as particularidades de uma empresa no setor de educação ou no setor de saúde ou um negócio de embarcação que serve, né, a empresas de petróleo, né? Então, mas o core, a espinha dorsal desse modelo de gestão é algo que a gente desenvolveu ao longo de vários anos. Isso até, acho que há mais de 10 anos, né? A gente criou um manual, né, que hoje tem, sei lá, quase 300 páginas, que a gente divide isso com os nossos sócios, divide isso com o time de gestão para eles saberem. Para a gente tem, assim, o combinado não sai caro, né? A gente prefere combinar no começo, mostrar como que a gente atua, e aí lado a lado, seja porque a gente tem esse conhecimento dentro de casa, a gente vai lá e ajuda, dá a mão para tentar virar isso realidade, junto com os executivos e os nossos sócios, e sempre buscando ajuda externa também para a gente poder se multiplicar e trazer conhecimento que não tá dentro de casa. E essa ajuda pode vir, essa ajuda pode vir no nível do conselho, essa ajuda pode vir com consultoria,
ou com a própria contratação de um executivo que vai complementar. E a gente vai criando as estruturas de governança que vão perpetuando isso. Então, se a história da empresa é crescimento orgânico com abertura de loja, a gente monta um comitê de investimento que vai apoiar, né, a decisão de abrir loja naquela localização ou não. Se crescer por M&A, vai ter todo um processo de aprovação de alocação de capital nesse M&A. Então, assim, a gente vai ajudando a companhia e tem um ciclo de vida também. No início, as companhias precisam de mais ajuda e elas vão amadurecendo. A gente vai também saindo um pouco e o time de gestão vai ganhando cada vez mais autonomia até elas estarem maduras e vir um evento de liquidez, obviamente. Legal. Acho que tem um pouco a ver com o que eu queria perguntar para vocês, né? Eu sempre faço isso, né? A melhor forma de eu testar se eu estou sabendo traduzir algum tipo de investimento é no almoço de domingo. E aí, para minha mãe, eu explico que private equity cara, você vai lá, compra algumas empresas e, enfim, faz algumas melhorias e depois, eventualmente, você vende para alguém. Mas eu queria que a gente tentasse ir além, né? Porque a gente sabe que diversas são as estratégias possíveis no private equity, então queria que vocês falassem de algumas delas. E aí o Cadu falou muito sobre o que ele não fazia na carreira, então o que vocês não fazem, o que vocês fazem, né? Que vocês já deram alguns temperos, né? Mostrando que vocês gostam de business que possam ganhar escala, né? Criar plataformas, né? De uma forma geral. E também falar de porta de saída. Porque, por exemplo, no Brasil, todo mundo pensa só talvez no IPO, e não necessariamente, né? Eu estava consultando o mesmo relatório que a gente usou aqui de base, né? A Clarinha falou. Na BVCap eles falam que 50% praticamente das saídas no Brasil são para estratégico, né? Não necessariamente para IPO. No IPO até a gente percebe que os números são muito importantes, né? Você tem uma média de 4,5 vezes dinheiro para as empresas que não são de tecnologia, TIR bruta média aí de 41%, pelo menos até dados de fechamento de 2022. Eu queria que vocês falassem um pouco, então, em termos de estratégia, quais são as que vocês não fazem e o que são tipicamente aí as portas de saída, ou que vocês já viveram, já fizeram, né? Quais são, se tem uma preferência também, e o que muda, né? Quando você vende para um estratégico versus o que você vai abrir capital. Vou começar definindo de uma forma muito objetiva o que a gente faz, e aí eu te explico o que a gente não faz. Né? E isso foi uma evolução ao longo do tempo também da nossa estratégia. Né? Que deve estar naquele guiazinho que você falou que tem lá. Então, assim, o que a gente faz? A gente busca posições de controle com controle em companhias médias e grandes, preferencialmente investindo capital para o crescimento ou a compra do controle total, né? Que aí é o chamado buyout, da companhia e patrocinando o time de gestão, né, para que essas companhias cresçam, gerem valor e a gente consiga retornar capital, seja através, e a principal fonte para a gente também, não é só o mercado, via saída, uma venda para um estratégico ou eventualmente um IPO. E a esse ponto eu vou pegar essa última pergunta para fazer um parênteses aqui sobre o tema da saída. Para a gente, o tema da saída começa no primeiro dia que a gente discute uma oportunidade. Então, né, a gente tem as nossas reuniões de segunda-feira, que a gente vai discutir pipeline, etc. Quando tem alguma coisa que o time ou a gente entende que vale a pena uma discussão para ver se a gente avança para uma próxima fase e gasta algum tempo, a gente, né, tem um material. E nesse material a gente já tenta aprofundar um trabalho inicial de estratégia de saída. Então, quais são, né, essa companhia tem tamanho, que tamanho ela pode chegar? Essa companhia ela pode ter interesse de um estratégico, né, seja brasileiro, estrangeiro, que compraria essa companhia? Essa companhia pode chegar num tamanho que ela possa fazer um IPO? Se a resposta não tem estratégico, a gente para por aí. Esse é um critério de eliminação de fato, justamente por esse dado que você comentou, né? A atividade de private equity, globalmente, ela tem 3 formas de você sair. Essas 2 que a gente já falou, e tem o terceiro componente, que é a venda entre fundos, né? E nos mercados desenvolvidos isso é muito mais desenvolvido. Aqui no Brasil acontece eventualmente, mas lá representa 1/3 do mercado. Então a gente busca sempre, né, alternativa onde a gente possa sair para um estratégico, onde a gente normalmente consegue valuations altos, etc., porque a conta para o estratégico é diferente, com todas as sinergias e por aí vai. E daí, voltando para o começo da tua pergunta e respondendo o que a gente não faz, tá? E eu acho que isso foi uma evolução
né, acho que natural da estratégia ao longo do tempo, né, como graças a Deus a gente sempre até hoje acertou mais do que errou, mas a gente também teve, né, os nossos aprendizados ao longo do caminho. E a gente tenta evitar a exposição direta a setores, né, que tem o commodity, né, na componente, porque a gente acha que além de tudo aquilo que a gente tem que fazer do ponto de vista operacional, pensar no ciclo, né, da commodity. Eu posso entrar no pico e sair, e aí posso ter gerado muito valor operacional, mas o determinante vai ser, né, o quanto que aquela empresa está gerando de caixa com aquele cenário de commodity, pode destruir ou então não gerar o retorno que eu gostaria. Então, como nosso trabalho não é ser um analista de commodities ou entender a dinâmica das commodities globalmente, né, a gente evita ter essa exposição. A gente evita também ter exposição direta a setores que têm alavancagem muito grande ao PIB, principalmente a investimento, né, a componente de investimento do PIB. Né, como o Brasil é uma economia, né, emergente e mais volátil por definição e vai continuar sendo, a gente vai flutuar entre momentos de crescimento mais alto, momentos onde a gente vai ter recessão, né, ao invés de, né, ter crescimentos por muitos anos em taxas muito altas. Então a gente tenta evitar esses setores onde a gente a gente tem algum percalço em função do cenário macro ele ser predominante a despeito de tudo aquilo que a gente tenta fazer no micro dentro das companhias. Até por falar em macro, trazendo a temática juros para a conversa, né? Estamos vivendo em um período de juros altos, que mesmo com a perspectiva de corte mais adiante, o esperado é ter nos próximos 2 a 3 anos os juros em patamares mais elevados, a não ser que exista alguma canetada política, alguma interferência no meio do caminho. E quando falamos em um cenário como esse, sempre existe aquela pessoa que imagina que investir em classes de maior risco não vale a pena em um cenário em que o juros está mais elevado e que você tem uma geração de retorno sem precisar correr tanto risco. E quando falamos em private equity, é um capital de risco. E aí eu queria ouvir de vocês a visão sobre isso. Vocês que possuem um longo histórico de operações em períodos da economia em que a taxa de juros também estava elevada, como atualmente. E queria também entender um pouco do histórico dos 3 fundos que vocês já lançaram e como foi passar por esses períodos da economia e procurar oportunidades que, como vocês podem já passar com o histórico, existem em momentos como esse. Perfeito. Assim, o histórico dos 3 fundos, que como eu mencionei antes, é um histórico que realmente nos dá muito orgulho, né? O retorno agregado da estratégia é de 46% líquido, são 65% bruto, 46% líquido, em períodos de alta volatilidade. Esse cenário que a gente está vivendo hoje, primeiro, assim, acho que são 3 pontos. A gente não acha que o juros vai continuar alto assim para sempre, tá? Óbvio que não vai voltar para aqueles 2% da pandemia, mas o juro real brasileiro está muito alto e ele deve convergir, tá? Então, assim, quem está alocado na renda fixa, em algum momento esse yield, né, esse rendimento, ele vai diminuir. E o investimento em alternativos, em private equity em especial, deveria compor a sua carteira, tá? É óbvio que tem que ser no percentual que te dê conforto, você tem que ver sua liquidez, né, qual o horizonte de tempo que você consegue ficar com aquela alocação, mas você deveria ter isso para compor a sua acumulação patrimonial de longo prazo. E, conectando com o ponto que a gente falou antes, nesse momento de mercado, a gente está com empresas, boas empresas, mas com escassez de capital, sem crédito, pagando juros altos e precisando de equity para crescer. Então, assim, você tem boas oportunidades nesse momento, no mercado que a renda fixa não vai continuar assim de forma perene, numa classe que você deveria ir construindo exposição ao longo do tempo. Você não tem que colocar todo o seu programa, a sua alocação pessoal numa classe de ativo como private equity de uma vez. Você deveria ir compondo com um ou mais gestores que você confie ao longo de várias safras e controlando, né, a alocação de capital, distribuição de capital, mas não ficar fora. Eu acho que aliás, até um trabalho muito interessante que a XP tem feito é de trazer acesso a gestores que normalmente só estão disponíveis para institucionais, né, globais ou brasileiros muito grandes. A XP tem feito esse trabalho de democratização
dessa classe de ativos que para nós tem sido muito bacana, né? Assim, é louvável esse esforço, porque realmente dá oportunidade para as pessoas tomarem a decisão de sair um pouco da renda fixa. Por melhor que a renda fixa possa parecer hoje, né, de novo, é tudo cíclico. É melhor ter uma carteira diversificada com uma classe de ativos que não tem correlação, né? Private equity é descorrelacionado desses ativos, né, de renda fixa, fundo imobiliário, etc. e tal. Então, assim, a gente vê como um ótimo momento de alocação, na verdade. É sempre melhor você alocar em private equity em fases como essa do que quando, brincando com, né, quando o Cristo Redentor está decolando e está tudo caro. Né? E a gente tem outros exemplos no fundo. Acho que o Gabriel já tinha comentado um pouco do exemplo da Equatorial, quase 20 anos atrás, né, era um momento muito parecido de mundo, de Brasil, de juros como a gente está hoje. Eu lembro de outro exemplo aqui, como foi o caso da Vitro, né, que na época era a Uniaselv, era uma empresa que fazia parte da Cogna e eles precisavam vender o negócio por conta da aprovação da fusão com, na época era Croton, né, da Croton com a Anhanguera, e eles tinham 3 marcas de AD. Eles precisavam vender uma e a decisão foi a última que tinha sido adquirida, a Uniaselv não tinha sido parcialmente integrada. E eu lembro que na época a gente estava procurando, né, oportunidades no setor de educação e a gente tinha, né, olhado muitos e muitos negócios e sempre a gente se esbarrava com companhias com uma exposição muito grande ao FIES, que era o financiamento estudantil, né, que foi promovido pelo governo, né, naquele momento e fez as companhias crescerem muito. E a gente via que aquilo podia mudar em algum momento, né, e a gente gostou muito da Uniaselv por conta do baixa exposição ao FIES, né, muito focado em ensino à distância e o FIES não, o ensino à distância não fazia parte do programa, né, então tinha uma baixa exposição. Só que na hora que esse foi um dos poucos casos que era um processo competitivo de fato que a gente participou e acabou se tornando investimento, na hora que a gente foi olhar um negócio, tinham outros 30 olhando, literalmente, né? E a gente discutindo na nossa reunião de segunda-feira, um olhou para a cara do outro e falou assim, puta, vamos gastar tempo mesmo. Não, eu falei, Cadu, esquece. Tem 30 players estratégicos, eu falei, cara, estamos há tanto tempo, esse negócio é bom, gera caixa, acho que a gente achou o ativo legal, vamos ver, vamos devagar. E aí o que aconteceu? Passados mais ou menos uns 2 meses, teve uma mudança do FIES. Né? Teve uma mudança regulatória muito relevante que fez com que todos os players estratégicos saíssem da mesa, porque eles tinham um problema maior para resolver, né? Que era a exposição deles ao FIES. E os financeiros que tinham interesse no ativo também ficaram um pouco preocupados. Puta, vai ter uma acomodação regulatória aqui, e além disso, né, o juros estava alto, a gente estava na época do impeachment da Dilma, enfim, tinha um cenário brasileiro muito complicado. E a gente seguiu em frente, a maioria, assim, grande maioria saiu da mesa, a gente colocou a proposta, soube que tinha um estratégico e um fundo também participando desse processo, e aí na segunda fase a gente acabou fazendo uma parceria com o fundo, que é o antigo Carlyle SPX, né, e a gente comprou junto o controle da companhia. E lá uma história de bastante sucesso, onde a gente entrou, né, a companhia tinha 48 polos, 100 mil alunos mais ou menos, já espalhados pelo Brasil, e a gente conseguiu organicamente crescer o ativo para hoje mais de quase 800 mil alunos e 2 mil polos no Brasil, tendo feito um IPO na Nasdaq, tendo captado privadamente também com investidor global, e tendo feito uma aquisição transformacional no ano passado, que foi a compra da Unicesumar, e aí se consolidando a Vitro como o terceiro maior player de educação no Brasil e o maior em EAD. Então, essa criação que o Gabriel comentou, né, dos grandes líderes dos setores, né, a gente olhava, via, né, outras empresas já listadas e pouco tempo atrás a Vitro estava valendo mais do que esses players. Então, né, dentro dessa história a gente brinca, por acaso, por ser o Brasil e por o Brasil ser volátil, a gente teve a oportunidade e hoje a gente é acionista, né, da Vitro, que aí gerou valor para os cotistas do fundo. A gente teve um retorno de 4 vezes o capital até agora. Legal, eu vou explorar um pouquinho mais, assim, só para a gente trazer detalhes. E o que me parece, né, disso tudo, eu acho que vocês são grandes alocadores de capital, de uma forma geral. E se eu não me engano, vocês já alocaram quase 6 bi, né, nas três safras anteriores. Vocês têm na cabeça um pouco assim,
pô, alocamos já tanto em tal setor e tal. Eu queria que vocês trouxessem um pouco desses números, né, pra gente ver. Vocês falaram que são agnósticos em termos de setor, mas talvez pelo menos o passado dá um indício do que vocês foram mais eficientes ou pelo menos alocaram mais capital, só pra gente ter um pouco de cheiro e também contar um pouco de desafios, né? Claro. A gente tem que contar também as pingas que toma, mas também os tombos que às vezes leva, né? Porque a gente precisa entender, acho que todo mundo, que eu sempre brinco isso, até quando a gente tá falando de alocação de portfólio, né? A gente fala que, pô, ter um investimento ilíquido, pô, ajuda a aumentar o retorno esperado de uma carteira, reduz a volatilidade e tudo mais, mas são outros riscos que você está colocando ali dentro, né? Então acho que a pessoa precisa estar ciente também, eventualmente, de quando ela tem um portfólio líquido, né? Um fundo de private equity, venture capital, quais são aí os possíveis, enfim, problemas que você pode ter. Vocês devem ter histórias boas aí para dividir. A decisão de alocação de capital é das maiores que a gente toma, né? Depois que a gente aloca capital, a gente tem que ajudar a empresa a crescer, mas a seleção do ativo explica, né, a construção do portfólio explica muito do retorno do fundo. A gente analisa 300, 350 empresas por ano, tá? E faz 2, 3 negócios por ano. Então, assim, é uma relação candidato-vaga no nosso vestibular que é de 100 para 1. Tá? Então, assim, realmente, é o que o Cadu falou. Na reunião de segunda-feira, a gente discute. Essa companhia para de pé, modelo de negócio é bom, sócio é bom, time de gestão é bom, tem saída. São várias perguntas, né? Quais são os riscos? Tem exposição a governo, né? Se tiver, a gente não faz. Então, escolher aonde gastar tempo é a principal variável de sucesso, eu diria, e aonde alocar capital. Historicamente, a gente fez muitos deals de varejo, tá? Varejo alimentar, serviços, e aí dentro de serviços, serviço lato sensu, então é saúde, educação, serviços financeiros, TI, telecom, serviços corporativos, tá? Já atuamos no Fundo 1, né? A gente teve esses aprendizados, né, que o Cadu mencionou, e assim, a gente teve já também empresas industriais, muito pouco, tá? Foi o caso da Secrisa, que a gente vendeu para a Dexco. Então, assim, o grosso da nossa exposição, te diria que é uns 20, 30% histórias de varejo e consumo, tá? O resto nessas diferentes verticais de serviços, tá? De saúde, educação, serviços financeiros, TI, telecom. E a maior parte vendeu para estratégico, né? A maior parte a gente vendeu para estratégico. A gente, de 25 investimentos que a gente fez até hoje, principais, né, companhias que a gente comprou numa estratégia inicial, né, se a gente somar, né, tem alguns casos onde dentro da estratégia tem, né, os casos de consolidação, etc. Se somar tudo, dão mais de 90, quase 100 M&As que a gente fez ao longo do tempo. E dessas 25 a gente já saiu de 14, né, em empresas, e a maioria foram estratégicos. Se não me engano, os números são 8 e 4 ou 5 IPOs que a gente fez ao longo do tempo. Legal. E a gente estava comentando, só para complementar também, eu não esquecer, invariavelmente, realmente, assim, eu estou super convencido, e até a gente já tinha ouvido também num outro episódio, que momentos de juros altos, né, enfim, eventualmente para alocar o capital para vocês, mercado, como você falou aí, um pouco meio bagunçado e tudo mais em termos de cenário, é muito bom. Lá na frente, como é que vocês lidam se eventualmente, quando você quiser começar ali a pensar já em dar saída e tudo mais, o mercado também estiver meio atribulado, né? Vocês postergam, vão procurar um estratégico ao invés de IPO, é isso? Vocês têm planos B ali geralmente? Como é que funciona? A gente está sempre conversando com o mercado, tá? Assim, as empresas têm um ciclo de vida, né? Você, quando faz investimento, o teu principal foco tem que ser entregar o plano de criação de valor, né? Montar o time, garantir que o time está funcionando bem, né? Não é só recrutar as pessoas, né? Elas têm que estar alinhadas, funcionando bem, o CEO conseguindo ser ali o orquestrador da criação de valor do negócio. Agora, à medida que a companhia vai entregando resultado, e algumas, isso acontece muito rápido, né? O caso da nossa empresa de cosméticos, a Pharmax, é uma companhia que já, no seu segundo ano com a gente, ela está com um EBITDA 3 ou quase 4 vezes maior do que quando a gente comprou, tá? Então, acertamos as decisões, as coisas estão acontecendo. A gente já vai começando a conversar com o mercado.
Às vezes tem um outro fundo que quer entrar e comprar uma participação minoritária para ajudar a companhia a crescer. A gente fez isso, né, com o Burger King, fez isso com a Austral, fez isso com a Libiscuit, né, com a própria Vitro. Né, entra um capital, mais um capital para ajudar a companhia a crescer. Às vezes tem um sócio que quer entrar e ele quer comprar uma posição de controle, mas quer continuar com a gente crescendo. Foi o caso também no Burger King. A gente fez isso com um fundo americano chamado Capital Group, comprou uma posição de controle da gente, nos deu uma secundária e a gente continuou juntos a fazer o Burger King crescer. Então, essas conversas estão sempre acontecendo. Aí você conversa com os bancos, entende se o IPO é possível ou não, se tem algum estratégico interessado ou não, as empresas se apresentam, né, rodam o mundo, né, muitas vezes são conversas de benchmark com um player global que você vai lá trocar experiência, ele acaba se interessando e daí nasce uma conversa. Assim, essas conversas de liquidez, elas não têm um trigger, elas fazem parte. São construídas. Assim, tem até um caso anedotal que eu acho legal contar, de uma empresa do primeiro fundo no agro que a gente investiu, né? A gente era Seagro, junto com o grupo Los Globo, que era da Argentina. A gente tinha feito uma JV para investir e crescer, né, o negócio aqui no Brasil. Foi um play de consolidação de distribuição de insumo agrícolas, principalmente nas regiões de fronteira no Brasil. A gente, desde que entrou no negócio e começou a fazer investimentos, a gente começou a falar com vários estratégicos, né, nesse mapeamento para entender a cabeça, se existe alguém que lá na frente vai comprar. E um deles, na época, que foi a Mitsubishi, né, do Japão, eles têm, né, uma participação grande no trading global de commodities agrícolas. E a gente foi, né, com esse namoro, com essa conversa, sempre atualizando, a cada 6 meses, encontrando com eles. Compravam bastante né, grãos daqui do Brasil, mas não tinha uma operação aqui, tinha uma operação muito grande nos Estados Unidos e tinha a intenção de vir para o Brasil. E primeiro, né, desse namoro, dessas conversas, aconteceu o primeiro investimento deles 5 anos depois, 1, 2, 3, 4, 5 anos depois, minoritário na Seagro. Em determinado momento o nosso capital acabou, a gente tinha oportunidade de crescimento, e a gente trouxe eles como investidor minoritário com 20% do capital. Belo dia, eles convidam a gente para ir para o Japão. O nosso sócio na época, o Paulo, mais o pessoal do Los Globo, a gente foi para o Japão para conhecer as fábricas que estavam recebendo lá, né, a soja da Seagro. Então a gente foi visitar e tudo mais. E no final da viagem, de uma semana, a gente tinha um jantar em Tóquio, aquela cultura japonesa, né, aquela coisa bem formal. Me chamam num canto para falar se eles podiam fazer uma oferta para comprar o controle da Seagro. Ok, tudo bem, estamos abertos. 6 meses depois, né, por conta de ter construído esse relacionamento muito tempo, surgiu uma oferta, e aí foi o momento onde a gente, né, saiu, e foi um investimento para a gente também bem bacana do Fundo 1. Então essa é uma construção. Estavam te dando saquê nessa noite? Não, para tentar te amaciar um pouquinho? Foi antes do saquê. Eu tomei cuidado para o saquê não influenciar na negociação. Mas ali não, a gente só... E é muito da cultura, né? Ele pediu licença para poder colocar uma proposta, essa proposta veio depois. Mas é isso, é uma construção de muito tempo que a gente faz, né, desde o começo, para chegar e criar. A gente brinca, né? A diferença do mercado, né, na saída do mercado líquido para o mercado líquido é que no mercado líquido você tem o botão do eject, você vai lá, aperta e sai. A gente constrói esse botão da saída, né, desde o começo, para a gente ter ele e poder apertar no momento correto. E eu acho que no teu ponto, né, o fato de a gente ter capital perene de longo prazo também possibilita a gente, né, em momentos difíceis, a gente poder, né, escolher, de uma certa forma, o melhor momento de sair, né? Então, ter o capital de 10 anos, ter o capital de longo prazo, permite a gente conseguir olhar o melhor momento, né, macro e de mercado de capitais, ou das próprias empresas no setor que podem nos comprar, para a gente tá fazendo essa saída no melhor momento possível. Já aconteceu, Cadu, de precisar segurar alguma operação, entender que talvez aquele momento fosse um detrator de performance e segurar um pouco mais, ou na história E aí agir como psicólogo do empresário também, né? Às vezes o cara
enfim, Calma. tá ansioso. É comum, é do dia a dia. Isso é do dia a Sim, dia. é do dia a dia. Porque a decisão de investimento, de desinvestimento é uma decisão que você tem que olhar alguns componentes, né? A gente olha muito para, né, qual é o crescimento, né, marginal, qual é o retorno marginal daquela companhia, se você continua, né, carregando ela, do fluxo de caixa, potencial de crescimento, e olhar um pouco para momento de mercado, onde é que estão os múltiplos das companhias. Isso não é o melhor momento de múltiplo, talvez, né, o carrego de mais um ano já tenha um retorno, seja pelo crescimento, seja pela desalavancagem, porque a companhia está gerando muito caixa, é melhor você segurar. Então, Isso é outra diferença muito grande do mercado líquido, né? O gestor de líquidos, ele tem pouca informação sobre o futuro. A gente, como está atuando nas companhias, na maioria das vezes até como controlador, a gente sabe. Óbvio que você nunca sabe o futuro, mas você sabe para onde a companhia está indo. Então, assim, se o mercado não está tão bom e operacionalmente a companhia está voando, é melhor ter paciência. Legal. E, bom, queria fazer uma pergunta, porque a gente falou bastante de história, de cases. Eu queria tentar fazer um exercício de olhar para frente. Eu adoro, às vezes, caras como vocês para fazer esse tipo de pergunta, porque o horizonte de vocês é mais longo, né? Do que o cara do sim. fundo líquido ali que tá com o Bloomberg. Certeza que vocês não têm Bloomberg, né? Não. Olha lá, eu adoro o gestor que não tem Bloomberg na tela ali no lado. Eu queria entender, assim, cara, a gente tá no Brasil, né? Já falamos que Brasil, ciclos curtos, o contexto global é um contexto de riscos geopolíticos aí mais desafiadores. A gente pode falar que o Brasil pode ser um beneficiado aí de uma eventual transição energética, tem nearshoring, a gente pode colocar um monte de pauta aqui dentro, tem as questões mesmo internas, né? Tem transformações tecnológicas, questões de densidade populacional, enfim, densidade demográfica, enfim, vários são os temas. Olhando para frente, vocês têm coisas, setores, enfim, nichos de negócios que vocês gostam olhando para frente, que vocês vão colocar os olhos, vocês estão gastando um pouco mais de energia para olhar, pode ser mais macro mesmo de Brasil ou mais micro? Sim, mas vou te dar um passo para trás. Antes disso, a gente tem essa pesquisa setorial, já te falo, mas antes disso a gente tem uma convicção de que, assim como a gente tem investido nos últimos 20 anos, os próximos 20, 30 anos, o Brasil ainda vai continuar tendo setores fragmentados, empresas com tamanho subótimo, empresas que, ganhando escala, vão ser mais eficientes, mais produtivas, mais rentáveis. Tá? Então, essa é a crença por trás de tudo, tá? De que a economia brasileira ainda é muito fragmentada, muita empresa não tem o melhor talento, com os melhores processos, sistemas e melhores decisões de alocação de capital. Perfeito. Então, isso é acima de tudo. Agora, como o Cadu falou, a gente está sempre olhando tendências. Então, a gente é meio transversal. A gente olha tendências e setores. Tá? Tem algumas tendências, como o envelhecimento da população, tá? A digitalização da economia, a busca por conveniência, a busca por bem-estar e cuidado pessoal, sustentabilidade. Essas tendências, elas pegam vários setores. E nos setores, a gente gravita mais perto desses setores que a gente já tem histórico, gosta, que eu mencionei antes, né? Saúde, educação, consumo varejo, serviços financeiros, TI, telecom, a cadeia do agro, serviços corporativos, mas tentando ligar e por que esses setores também, né? Porque a indústria brasileira nem sempre é a mais competitiva, né? Sempre tem um asiático que pode competir mais, então, assim, aquilo que a gente chama que é non-tradable, né? que é consumido localmente, ou o serviço tem que ser prestado localmente, é o que a gente prefere. De novo, não é um dogma, mas é uma forte preferência. Agora, tem que estar ligado com esses temas, né, de alguma forma, como acho que o Cadu colocou muito bem. A gente tem que enxergar uma onda em que esse setor vai crescer mais do que a economia, essa empresa, por esse modelo de negócio, pelo diferencial que a gente achou nela, vai crescer mais do que outras nesse segmento, por consolidação, por crescimento orgânico, e a gente tem que poder posicionar a companhia para que quem compre da gente, seja estratégico, seja o mercado, também ganhe dinheiro. Não adianta a gente querer achar que a gente vai espremer o suco da empresa. A gente tem que criar um ativo que sobreviva a gente, com uma cultura de gestão, com qualidade de ativo, que essa companhia continue crescendo por vários anos. Né? A gente está longe de ser o mais esperto o smartest guy in the room. A gente tem que criar histórias boas que as pessoas enxerguem que vale a pena tirar da nossa mão pelo preço justo e continuar
levando. Cadu, algum complemento? Não, acho que acho que o ponto dos setores, né, como o Gabriel colocou, e as tendências, essas são exatamente as tendências que a gente tem trabalhado, né, tanto no fundo 2, no fundo 3, e para frente é o que a gente vai estar sempre olhando, porque a gente acha exatamente que são tendências que vão durar décadas, né, e a gente vai poder se beneficiar, e o terceiro que vier no nosso lugar, ser acionista dessa companhia, vai poder se beneficiar também. E isso representa, né, acho que o Gabriel comentou, isso representa uma parte importante do nosso trabalho e também da geração de valor, porque a seleção desses setores, né, obviamente a gente vai procurar setores onde a gente brinca o vento a favor e não, né, o vento contra. Legal. Você sabe que nesse tema de envelhecimento da população, nos meus devaneios empresariais, eu percebia que no começo, não sei como é que está hoje, parei de acompanhar, quem cuidava de idoso no Brasil era quem tinha sido babá, né? Assim, enfermeiro. Não tinha um treinamento específico. Então eu sonhava muito, falar, cara, eu preciso montar uma empresa de gente treinada para cuidar de idosos, né? Porque a gente vai ficar senil, a capacidade cognitiva acaba às vezes antes da capacidade física, né? Então tem muita coisa. Do nosso lado aqui, Clara Sodré, muita previdência talvez, né? Com uma sucessão automática. Planejamento de longo prazo. Planejamento financeiro patrimonial. Com alocação em Private Equity. Exatamente, pensando no longo prazo, colocando o risco adequado para esse longo prazo. Eu tenho uma má notícia aqui, a gente acabou o nosso tempo. Opa! Passou muito rápido. Foi rápido mesmo. Muito rápido. Alguma pergunta, alguma consideração a mais, Clarinha, para os nossos convidados? Eu acho que só um recado para quem está pensando em investir para o longo prazo, mas está preso nas incertezas do curto prazo. O que vocês diriam para esse investidor? Boa! Eu acho que a grande mensagem é que, de novo, né, como a gente tentou traduzir aqui com alguns exemplos que a gente já viveu nesses últimos 20 anos, sempre que a gente viu cenários de taxa de juros alta e uma aversão a risco, né, alta, e a gente tem um cenário de taxa de juros aqui, né, muito diferente de alguns anos anteriores, não é só no Brasil, né? A gente tem um cenário global também alto de taxa de juros e um cenário de aversão a risco um pouco maior. O Brasil fez o dever de casa um pouquinho antes para sair da pandemia e foi um dos primeiros a subir juros. Tudo indica que a gente vai ser também um dos primeiros a sair desse momento de aperto monetário, né, nos próximos meses, semestres. E a gente vê que quando isso acontece, né, você tem uma reprecificação muito clara dos ativos e que eu acho que isso vai ter um impacto muito grande. Quem conseguir, né, alocar nesses momentos conseguiu gerar retornos, né, muito importantes. Os melhores retornos de private equity, os melhores retornos da indústria foram gerados nesses momentos, né. Agora, de novo, tem um ponto que o Gabriel levantou que eu acho também muito importante. Quando alguém está montando uma alocação, né, na sua carteira, etc., de fundos de longo prazo, como é o caso do private equity, é muito importante você criar um programa que você esteja sempre investindo, porque vão ter vintages melhores, vão ter vintages um pouco piores. Isso é natural, né? E não só aqui no Brasil, pela ciclicalidade do Brasil. Se pegar globalmente, isso também acontece. Então é importante você estar sempre bem, né, alocado num gestor que, né, você tenha confiança, demonstre track record. E eu acho que existem algumas alternativas, sem dúvida, no mercado. Palavra de ordem, diversificação, é isso? Sempre importante, né? A gente diversifica na nossa carteira, né? E a gente costuma dizer que para você até manter tua parcela em alternativos fixa lá num percentual, se você definir que você quer ter 3, 5, 10%, você vai recebendo de volta o dinheiro, você tem que, né, reinvestindo aquele dinheiro, né? Um pouco da curva J ali para você pensar em alocar capital. Então a gente gosta muito de incentivar as pessoas nesse sentido. Alguma colocação? Gostei da provocação da Clarinha. Para você também, Gabriel? Não, eu acho que... parar de olhar o aplicativo também, né? Para todo dia. Eu acho que nesse momento de incerteza, você sempre tem... Você pode dosar a velocidade que você vai, você pode dosar o volume, né? Eu não ficaria de fora. E aproveitaria a oportunidade realmente que a XP tem criado no mercado. Eu acho que a XP tem feito um trabalho de curadoria muito bacana também. Acho que os gestores que têm vindo a mercado com o apoio da XP são gestores que a gente respeita muito. Então, assim, aprende, se informa, né? Vem aos poucos, vai construindo a sua cultura de alocação em alternativos. Eu diria para não ficar de fora. Acho que ficar de fora
Você nunca acompanha de verdade se você não tem um pouco de alocação. Né? Se não arde, você não acompanha de verdade. Então, se é algo que faz parte da tua construção de longo prazo, vai vindo aos poucos, dosa no volume, mas vem. Perfeito, muito bom. Clarinha, muito obrigado. Eu que Te agradeço aí. Na verdade, enormemente agradecer os nossos convidados. Foi um prazer. Corretos aí de gestão Obrigado da pelo 20 convite. Partners. Gente, muitíssimo obrigado. Esse foi o episódio, então, 101 do nosso podcast Outliers. Espero que vocês tenham gostado. Encaminhem para quem tiver interesse em conhecer mais sobre a 20, mais sobre investimentos em alternativos, sobre estratégias de investimentos alternativos. Eu espero vocês aí no próximo episódio. Um abraço e até mais!